Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e a gente vai falar sobre notícias na aula de hoje, ok? Então vamos entender primeiro o que vem a ser o gênero textual notícia. É um gênero textual jornalístico que está presente no nosso dia a dia. Quando a gente fala que esse gênero textual está presente no nosso dia a dia, é porque realmente nós estamos o tempo todo cercados de muita informação. No rádio, na televisão, na internet, né? As informações vêm chegando para a gente o tempo todo. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. Tudo bem? Vamos lá então. É um texto informativo sobre um fato real. Então, pessoal, a informação, né, a notícia, ela tem que ter compromisso com a realidade, tá bom? Ela, ela precisa estar sempre nos trazendo fatos verídicos, fatos reais. Quando uma informação, uma notícia, ela nos traz algo que não é verdade, aí nós estamos falando de fake news, que é esse termo que a gente tem ouvido tanto falar ultimamente, ok? É vinculada pelos principais meios de comunicação. Então, que meios de comunicações, né, de comunicação são esses, pessoal? Jornal, revista, televisão, rádio e principalmente a internet. Mesmo porque nós estamos sempre na internet, estamos lá no nosso Facebook, no YouTube assistindo os vídeos que a gente gosta, no Instagram, e as informações e as notícias estão sempre ali, né, aparecendo para a gente, querendo que a gente clique, né, para a gente saber o que está acontecendo. Geralmente a gente não faz isso, mas que elas aparecem, ok? Vamos entender agora, pessoal. Vamos entender agora, pessoal, alguns elementos importantes de uma notícia. Um elemento importante na notícia, que toda notícia tem, é o tempo. O que é o tempo? O tempo é quando aconteceu o fato informado na notícia. Quando eu digo para vocês assim que um cachorro foi atropelado ontem, um exemplo que eu até dei no outro vídeo que eu fiz, a gente pergunta, né? Quando aconteceu? Quando o cachorro foi atropelado, né? Então a pergunta é quando? Então a resposta é a seguinte: a resposta é ontem, né? O cachorro foi atropelado ontem. Então, quando é ontem, é o tempo do acontecimento, ok? Do acontecimento do fato narrado pela notícia. Outro elemento importante, pessoal, é o espaço. O espaço, a gente pode pegar a canetinha e marcar, é onde aconteceu o fato informado pela notícia, ok? Então, onde aconteceu, no caso desse exemplo que eu dei para vocês, do onde aconteceu, deve ter sido na rua. Se o cachorro foi atropelado, com certeza ele estava na rua, né? Então, esse é o espaço onde aconteceu. E outro elemento importante também são as personagens. Personagens é quem está envolvido nesses acontecimentos. Então, a pergunta é quem? Quem está envolvido, né? Quem está envolvido nessa informação que a gente deu aqui que o cachorro foi atropelado ontem? São as personagens, né? O cachorro e também o motorista. Então, são as personagens envolvidas aí nessa notícia, ok? Continuando. As principais características do gênero textual notícia são texto relativamente curto, ou seja, o texto não pode ser muito extenso, porque senão o leitor perde a vontade de ler, ok? A não ser que ele queira muito saber daquele assunto. Mas quem produz esse tipo de texto, ele procura colocar o máximo de informação possível usando o mínimo de palavras, para que o texto não fique muito cansativo. Então, os textos são relativamente curtos. Linguagem clara e objetiva. Isso não tem dúvida, né? A linguagem ela tem que ser clara e tem que ser objetiva. Para quê? Para que todas as pessoas entendam, ok? Discurso indireto. O discurso indireto, pessoal, vou lembrar com vocês aqui, sem a fala das personagens.
Eles, né, os personagens, eles são citados, deixa eu até marcar aqui, de maneira indireta, né? Ou seja, até tem lá alguma coisa que eles disseram. No caso ali, vocês viram que o texto falava assim: ele afirmou que a equipe estava, né, que a equipe está trabalhando na pós-produção. O texto do Lucas Neto. Não tem lá, ó, o travessão. Olha só, é sem travessão. Não tem na nossa notícia lá o travessão indicando a fala dele. Tem? Porque se tivesse travessão e a fala, seria um diálogo, né? Não seria, e seria discurso direto. O discurso indireto, o personagem ele é citado indiretamente, só que sem o uso do travessão indicando a fala. Ok? Tranquilo. Então, discurso indireto. Ok? Texto em terceira pessoa. Eu vou precisar lembrar de você, para vocês, pessoal, quais são as três pessoas, né? Por quê? Porque nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, olha só. Primeira pessoa é eu, segunda é tu, e a terceira pessoa é ele, ela, eles, elas. Então, essa é a terceira pessoa. Então, ah, os textos de notícia, eles são escritos em terceira pessoa. Deixa eu destacar para vocês a terceira pessoa. Ok, pessoal? Sempre. Beleza, então. Continuando. Fatos reais e atuais. Então, o texto de notícia, ele sempre tem que trazer fatos reais, pessoal, para não cair na fake news, né? Então, ele tem que nos atualizar, ó, fatos reais que estão acontecendo na atualidade, né? Nesse momento, por exemplo, todo mundo está sempre de olho nas notícias, né, atuais para saber como é que está a situação aí, né, do confinamento, do Covid e tal. Então, fatos reais e atuais, ok? Beleza. Agora eu tenho aqui a estrutura de uma... Desculpa, pessoal. A estrutura de uma notícia. Uma notícia, pessoal, ela é dividida em, olha só, título principal ou manchete. Aí nós temos o título secundário, temos o lead e nós temos o corpo da notícia. E aí eu coloquei aqui de exemplo uma notícia sobre o youtuber Lucas Neto. Vamos ler junto aí, ó. Lucas Neto ataca novamente. O youtuber anunciou nesta semana em suas redes sociais que já está produzindo seu próximo filme. Segundo ele, a equipe ainda está trabalhando na fase de pré-produção e por isso não pode dar maiores detalhes, mas afirmou que o público terá grandes surpresas no longa que deve estrear no início do próximo semestre em salas de cinema por todo o Brasil. Sucesso no youtuber e fenômeno entre as crianças, ele já produziu 3 filmes que bateram recorde de público, além de ter vendido 500 mil de cópias do seu último livro. Então, uma notícia aí sobre o Lucas Neto. E olha só, essa primeira parte aqui é o título, né, da matéria, o título da notícia. Título principal, ou manchete. Essa segunda parte aqui, pessoal, a maioria, grande maioria dos textos de notícia tem, é um título secundário, né? Que a gente vai entender daqui a pouco para que serve esse texto secundário. Aí nós temos o lead. O que é o lead, pessoal? Olha só, pode ver que o lead, ele pega só essa primeira partezinha aqui, tá vendo, do texto. Então, o lead é aqui o primeiro parágrafo. A gente vai entender cada um desses elementos, tá? E aí tem o corpo da notícia, que é a notícia inteira, tá, galera? Então, vamos entender agora o que são cada elemento desse? Vamos lá, então. O título principal ou manchete sintetiza o tema que será abordado, ok? O título secundário, um pouco maior, ajuda no entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado no texto que a gente vai ler, certo? O lead, ele representa a primeira parte da notícia, que se encarrega de apresentar as principais informações da matéria, essenciais para destacar a informação e chamar a atenção do leitor. Então, o lead serve para chamar a atenção do leitor com as principais informações da notícia, tá? E trata-se, tá, igual eu falei ali, do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é o lead. E o corpo da notícia é todo o restante, onde
onde será apresentada a notícia com informações mais detalhadas a respeito do assunto abordado. Ok? Pessoal, então é isso sobre notícias. Essa é a nossa primeira aula, tá? Aí depois a gente vai trabalhar algumas outras notícias. A professora Celi preparou, juntamente com a professora Carol, algumas atividades que vocês vão poder responder no link que vai estar aí na plataforma ou no WhatsApp, tá bom? E aí vocês respondem e mandam pra gente, ok? Então até a próxima aula e abração!